já começamos a quarta-feira passada uma série de ministrações, que é um projeto, o Projeto 70 é um projeto de discipulado. Deus quer fazer de você uma pessoa salva, e de cada salvo, Deus quer fazer um instrumento de salvação. Isso, e o Espírito Santo de Deus, ele não enche ninguém para cantar, para chorar, não, pelo contrário, é bom, mas o principal alvo do Espírito Santo de Deus, quando ele nos enche, é fazer de nós um canal de bênção. Então, o motivo de nós sermos cheios do Espírito Santo é ganhar almas para o reino do Senhor. Caso contrário, o que você está recebendo domingo de manhã não é o Espírito Santo. Porque o que vai evidenciar que você está cheio do Espírito Santo é quando você tiver paixão pelos perdidos. A diferença é essa. O fruto é esse. O fruto do Espírito Santo vai ser esse. É o seu amor pelas almas. E nas quartas-feiras você vai aprender, porque a gente vai te dar munição para você ir atrás, para você discipular. E quem já pegou o cartãozinho na quarta-feira, você está ali orando. Bispo, eu não tenho condição de orar por 3, por 1 pelo menos, ou 2. Vai de acordo com o seu chamado, mas pelo menos uma pessoa, todo mundo da igreja precisa acompanhar. Porque a missão da igreja, já diz o cântico aí do nosso ministério, né? A missão da igreja é buscar e salvar os perdidos e preservar os salvos. Eu vou buscar. Minha missão na igreja é buscar e salvar os perdidos e conservar os salvos. Eu vou buscar. A música diz: eis-me aqui, Senhor, quero ser um porta-voz do teu amor. Amém ou não amém? Amém. E o refrão diz: Deus vai fazer de cada perdido e de cada salvo. Isso aqui, a igreja é isso. Igreja é fazer do perdido salvo e fazer do salvo instrumento da salvação. Aqui, ó, essa ovelhinha magrinha aqui, feinha, é você. A ovelha matriz, um anjo da guarda. É isso aqui, ó, quarta-feira. É fazer dessa ovelha magrinha a ovelha gordinha que nós entregamos aqui na quarta-feira, né? Aí, o pastor Alisson arrumou uma ovelha bem mais em conta. Mas o alvo é fazer isso. Fazer, eu falei para o missionário Luciano, falei: você tem a missão, pode orar, pode jejuar, para que dormir, para que comer. Agora ele está buscando, está pagando um preço. Falei: o seu papel, claro, sendo usado pelo Espírito Santo, o seu papel é fazer os 70 virar anjo da guarda. Você precisa ser o anjo da guarda de alguém, ó. Você pode cuidar de uma pessoa, você pode cuidar de 2 ou até 3 pessoas. Se você ser uma ovelha matriz, você vai entrar dentro de um processo de crescimento. Porque quando eu entrei na igreja, eu tinha uma argolona na orelha, fumando maconha. Eu era uma ovelhinha dessa, e tinha um obreiro, que o nome dele era Genivaldo Ramos da Cruz. Uma vez por semana ele me passava uma ministração. Uma vez por semana eu me encontrava com ele. Olha que maravilha. E não demorou muito tempo. Eu aqui me tornei uma ovelha matriz. Uma vez por semana eu sentava com um rapaz chamado Bento, um rapaz chamado Marcelo, uma moça chamada Maria. Uma vez por semana eu passava o que ele me passou, Aí, final do ano, eu me consagro obreiro, eu já sou missionário, já me manda para o campo missionário. A necessidade urgente do campo, eu já vou para o campo missionário. A minha corrente continuou, a cadeia continuou. Não sei quem eles ganharam, como é que foi, mas está por aí, frutos. E eu fui para o campo missionário. Então eu sou fruto do Projeto 70. Eu, Bispo Santos. Talvez se não fosse isso, o missionário Luciano, eu poderia ter sentado na igreja, se eu não tivesse um Genivaldo na minha vida, porque, mas não foi o apóstolo que te ganhou para Jesus? Foi. Eu estava numa praça de uma antiga rodoviária, e ele numa cruzada de milagre, ministrando, eu lá chorando, ele fez o apelo, eu entreguei minha vida a Jesus. Aí eu fui introduzido na igreja. E agora, o que é que eu vou ser nessa igreja? Qual é o meu papel nessa igreja?
Eu cheguei, e assim que eu cheguei, eu conheci um Genivaldo. Foi alguém que falou assim: não, eu vou orar por você. Quantas vezes eu chorava com tantos problemas, e eu achava que eu não ia conseguir, ele estava ali, não, hoje eu vim só orar com você. Olha, hoje a lição é essa. Quantas vezes a lição era a necessidade que eu precisava. O tema da lição era justamente aquilo que eu precisava. Uma vez por semana, 1 hora, porque não pode passar de 1 hora. Você que está vindo às quartas-feiras, e todo domingo eu vou falar sobre isso. Todo domingo minhas ministrações vão ser em cima disso. Você tem que ser uma ovelha dessa, e você precisa se alimentar, e uma vez por semana você sentar com alguém que você está orando. Amém ou não amém? O que vai acontecer? Nós vamos ter toda a igreja pastoreada. Pode matar o pastor, a igreja está continuando. Pode matar não, né? Está repreendido matar o pastor. Mas a igreja vai crescer. Amém ou não amém? E 70 pessoas, quantas pessoas? Começou, e já começou com muita gente. Amém ou não amém? Já é um sinal de Deus, que Deus já está separando os 70. No meio da igreja, nós temos 80 dizimistas, fiéis, assim eu acho. 80 dizimistas dentro da igreja. Os 70 trabalhando, a igreja de 70, se os 70, cada um tiver 3 vezes 7, 21, né, com mais um de cada um, vai para 280 membros. Todo mundo trabalhando. 210 membros sendo pastoreados só com os 70. Com mais os 70, né? 210 mais os 70, 280. Os 70 cuidando de 3, 210 pessoas vão ser assessoradas pelos 70. 70 pessoas, 70 ovelhas matrizes. Cadê a música aí? Eis-me aqui, Senhor. Você tem aí? Eu falei para o missionário Luciano, eu vou puxar a orelha dele. O projeto 70, todo mundo tem que aprender a cantar esse hino. É o hino do nosso ministério. Do nosso ministério esse hino. Então você tem que aprender para você incutir e aprender que você não está na igreja por acaso. Você não pode ser introduzido dentro da igreja e falar: e aqui, meu papel é só o quê? Levantar a mão e cantar e levar meu dízimo, minha oferta? Não. Deus tem um mistério além para você. Deus quer te usar dentro desse ministério. E você vai crescer e vai ganhar muitas almas. E nós vamos alcançar os perdidos, aqueles que não foram alcançados através de outras maneiras. Dê um aplauso a Jesus. Olha aí, ó. A missão da igreja. Minha missão na igreja é buscar e salvar os perdidos e conservar os salvos. Conservar. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser porta-voz do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser porta-voz do teu amor. Deus vai fazer de cada perdido salvo e de cada salvo ministro da salvação. Deus vai fazer de cada perdido salvo e de cada salvo ministro da salvação. Amém. Deus vai fazer de cada perdido um e de cada salvo. E o que é ministro? É aquele que ministra. O que é o ministro? É aquele que? Ministro é aquele que um dia foi ministrado e agora está ministrando. Um dia eu fui ministrado e agora estou ministrando. E você precisa? E você ministrará? E você precisa? E as suas ovelhas vão ministrarem, né? Professora Thaís. É isso? Amém ou não amém? Amém. Depois minha esposa vai conjugar aí pra gente. Eu ministro, tu ministras
Ele ministra, nós ministramos, eles... Rapaz, o povo aqui está fera. Lucas capítulo 5, eu vou ler dois capítulos. O verso primeiro, a minha esposa vai estar lendo aí depois a gente lê o outro. O verso primeiro. 5:21 não, 5:1. 5:1. O 21 é o capítulo 21 de João. Daqui a pouco a gente lê. Lucas 5, verso primeiro. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, o pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é muito fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro ouviu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a qualidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Forte, hein? Muito forte. Jesus está passando, está pregando, levando o evangelho, encontra Pedro e a sua indústria pesqueira, os seus sócios. Pedro, antes de se tornar apóstolo, ele tinha uma empresa. Pedro trabalha a noite toda, mas não pegou. A empresa estava de mal a pior, sem peixes. A empresa que dependia da pesca, vamos viajar. A empresa do Pedro, o empresário Pedro, para que essa empresa pudesse manter, ela precisava da pesca. E como eles estavam pescando e não estavam pegando nada, então a empresa já estavam trabalhando praticamente no vermelho. Desanimados, no outro dia, quando Jesus passa, eles estavam fazendo o quê? Não, a Bíblia diz que eles estavam lavando. Já era cedo. Porque eles disseram: mas nós pescamos a noite toda. Então, se eles pescaram a noite toda, a hora que eles estavam lavando as redes? De manhã. Quem está entendendo? Eles estavam lavando as redes pela manhã. Aí Jesus falou o seguinte: me empresta a empresa de vocês para eu ganhar almas. Me empresta o barco de vocês. Qual é a fonte de trabalho de vocês? O barquinho está vazio, não está dando resultado mesmo. Aí Jesus disse:
Me empresta. Aí Jesus entrou no barco do empresário Pedro, diga amém. Jesus quer entrar nas empresas para ganhar os empresários, ganhar os funcionários e a multidão que tem acesso àquela empresa. Jesus entrou no barco do empresário Pedro, se distanciou, uma estratégia também de pregação, porque se ele tem uma multidão para ouvir, Jesus não tinha microfone, não tinha carro de som. Como é que Jesus vai pregar para aquela multidão? Então ele entra num barco, olha a estratégia, se distancia da terra, vem para o mar, e agora ele está, a multidão à beira do mar. O que ele fala aqui, o vento do mar acaba ecoando. Então a voz de Jesus chega ao maior número de pessoas possíveis. E Jesus começa a pregar para aquela multidão. Digo amém. Amém. Aí Jesus vira para o Pedro, o empresário, e disse: torna-te ao mar alto e lança a rede. Aí Pedro, que era perito em pesca, disse: mestre, Senhor, nós pescamos à noite e não pegamos nada. E o Senhor está mandando eu voltar? Você sabe o que é que Pedro está dizendo? Senhor, modéstia à parte, o Senhor entende de Bíblia, eu entendo de empresa, eu entendo dos indicadores econômicos, eu entendo de crescimento, de prosperidade, de mercado de trabalho, eu entendo o que é bom, o que não presta, o que vende, o que não vende, o que dá lucro, o que não dá, eu entendo da lógica. Então, pela lógica, pescar de dia não presta. Quem já pescou? Quem já pescou aqui? Qual o melhor horário de pesca? À noite. Ao amanhecer, os peixes somem tudo. Então Pedro disse: eu entendo de pesca. O melhor horário, o melhor horário para pescar é à noite. Então, no melhor horário, os barcos estão todos vazios. A minha empresa está quebrada. Não consegui nada. Mas aí é que faz a diferença. Sobre a tua palavra. Diga aleluia. Porque assim, a crise está aqui no Brasil. E segundo os indicadores econômicos, esse ano vai ser pior do que o ano passado. Isso para quem vive de economia, para quem depende dos indicadores econômicos. Mas aquele que vive a palavra, no meio da crise vai prosperar, porque Deus é com você. Você vai prosperar, porque Deus é contigo. Eu não dependo do PT. Nós não podemos depender da política, do homem, da economia, porque aquele que está sobre a palavra vai crescer e vai prosperar. Senhor, o melhor horário de pesca é à noite. No melhor horário eu não peguei nada. Então o Senhor está me mandando ir no pior horário, naquele que não existe, não tem como pescar. Eu, pela lógica, eu sei que não dá certo, mas eu vou deixar a lógica de lado e eu vou agir a fé na tua palavra. Meu Deus do céu, é muito forte. Ele volta e ele joga as redes. Irmão, quando eles jogam as redes e que eles puxam, enganchou. Mas Jesus mandou ir ao mar alto, lá onde é bem fundo. E eles jogaram. E quando o negócio travou, enganchou. E junta o outro, e todo mundo está puxando. Quando puxa, a rede estava tão cheia, está na Bíblia, a rede estava tão cheia de peixe, que elas estavam a ponto de se arrebentar. E eles não estavam conseguindo, não estavam dando conta de tanto peixe. Onde é que estavam aqueles peixes? Eles jogaram a rede a noite toda e não tinha peixe. E agora Jesus disse: joga. E os peixes saem tudo escondido e falam: ei Pedro, pesca eu. Aí joga e sai. Não é incrível isso? O cara joga a rede a noite toda, da meia-noite até 6 da manhã. E não tem nada. E depois que Jesus manda uma palavra, os peixes vêm dos 4 cantos da terra e aquele negócio fica entupido de peixe em volta da empresa do Pedro. E aí ele puxa e não dá conta. A Bíblia diz que ele teve que pedir ajuda. E os outros barquinhos, as filiais, vieram todo mundo correndo e ajudaram a pegar os peixes. E os barcos foram tão cheios que a Bíblia diz que eles quase afundam de tanto peixe que estava lotado. A empresa de Pedro estava abarrotando. Porque obedeceu uma
Fracasso pastoral é quando a gente sai da palavra e anda por razão, por lógica, por emoção. O segredo para quem quer vencer no meio da crise, quem quer vencer em meio à vitória, anda sobre a palavra. Não importa o que fulano diz, o que você pensa, o que você sonhou, ou o que você sentiu, o que você acha. O que interessa é o que Deus disse. E Deus é comigo, eu vou vencer. Deus disse na palavra, eu vou superar. Eu vou dar a volta por cima, eu vou prosperar. Você diz, ô bispo, essa não é a mensagem de segunda-feira dos empresários? Não. Não. É que depois que Pedro viu isso, Pedro ficou com tanto temor. Bateu um temor. Rapaz, eu entendo de tudo isso. E esse homem é um profeta. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Jesus virou para ele e disse o quê? Vinde após mim, e eu vou fazer de você pescadores de almas, de homens. Está vendo aqui o tanto que você prosperou aqui? Vou fazer muito mais agora. Mas ao invés de pegar peixe, nós vamos pegar um outro tipo de peixe. Vocês vão pescar almas. Vão ser ganhadores de almas. Talvez você tenha tido sucesso lá fora em muita coisa que você faz. Jesus disse, isso aqui que vocês pescaram, vem agora. E vocês vão ganhar almas. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles largaram. Não é isso que a Bíblia diz? Vamos lá, verso 10. Leia aí, Thaís, o versículo 10. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Então veja que eles ficaram com muito medo, porque o que aconteceu deu medo. Você sabia que o que Deus vai fazer acontecer nesse ministério vai dar medo? Tem gente que vai ficar horrorizado e dizer, meu Deus, como que aconteceu um crescimento, uma explosão? A igreja lutou e passou um primeiro ciclo de 7 anos lutando, gemendo, e depois dessa nova etapa, voltando com o projeto 70, o que Deus vai fazer vai dar medo, porque nós vai ficar incontestável, foi Deus. A gente evangelizou, corremos, foi Deus. Diga para o seu irmão, vai ficar incontestável. Você vai dizer, rapaz, evangelizou, carro de som, rádio, e eles jogaram duro, mas não cresceu tanto como o projeto 70. É porque a rádio, a televisão, o evangelismo, tudo isso a gente faz e vai continuar fazendo. Isso é a maneira de puxar, de atrair. Mas nós estávamos pecando na maneira de segurar. Você sabe o que é que está acontecendo aqui? Ó? Jesus passou, eles estavam jogando as redes. Mais à frente, Jesus encontrou eles lavando. O ministério ele tem 2 dimensões: jogar a rede e jogar a rede é pegar, é capturar os peixes. Perdão, o texto paralelo fala que eles estavam consertando as redes. Agora eu lembrei. Fala que eles estavam, Jesus ia passando. Tinha um jogando a rede e outro consertando a rede. Por que consertando? Porque a rede tinha rompido, rasgou. E o que é que acontece quando a rede está rasgada? Então a Missão Mundial Servos, a rede de ganhar é muito boa, mas existem alguns buracos. E o Projeto 70 vem com a missão de tapar os buracos. Porque o Projeto 70 é o discipulado, é costurando as redes. Digo amém. Ei, missionário Luciano, tem que orar a Deus para você aprender a costurar a rede. Para não deixar nenhum peixe escapar, nenhuma alma que Deus vai dar aqui vai escapar. E nós vamos crescer, vamos multiplicar. Quantos vão ajudar a gente a costurar as redes? Quem faz parte dos 70 aí? Aí, ó. Vai lá, Thaís, o verso 11. Jesus disse, vinde após mim, vos farei pescadores
de homens, não é isso? Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aí, pronto. Aqui é a nossa plataforma para a gente ir para o final. Aí eles puxaram os barcos para a beira da praia. E a Bíblia diz que eles guardaram as redes, largaram tudo. E ali começou o ministério de Pedro. Olha aqui para mim, o que eu vou falar é muito forte. Você sabia que Pedro estava na sucessão para ser o líder dos apóstolos, o líder da igreja primitiva, e de fato depois voltou com essa unção tremenda. Mas Pedro foi um dos apóstolos que mais se destacou entre os 12. Pedro foi aquele de destaque. As maiores experiências dos apóstolos, Pedro estava ali presente. Pedro tinha uma ousadia que os outros não tinham. Jesus libera a multidão, ora, libera os discípulos e vai para o monte orar à parte. E depois Jesus resolve ir ao encontro dos discípulos, mas só tinha um barco. E esse barco já estava em alto mar, e diga-se de passagem, uma tempestade que o barco estava a ponto de a pique. E Jesus fala, agora eu vou ao encontro dos discípulos, mas não tem mais barco. E agora? Eu vou caminhando sobre as águas. Aí ele resolve ir caminhando. Imagine você, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, em alto mar, o seu barquinho sem farol, sem lanterna, no meio daquela escuridão, e o barco é jogado para um lado e para o outro, e você vê aquelas ondas imensas, e você diz assim, eu estou parecendo uma palha seca no meio de um tonel agitado de água, esse barco vai afundar, você entra em aflição, em agonia, e é agitado para um lado, para o outro, para um lado e para o outro, e daqui a pouco, no meio da tempestade, você vê um homem vindo de branco, andando sobre as águas assim. Eles gritaram na hora. O que é que eles gritaram? De longe eles gritaram. Uma tempestade dessa, uma situação dessa, um homem andando sobre as águas, uma alma penada, é um fantasma. Talvez o outro falou, é a pombagira, é o tranca-rua, é o diabo. Aí Jesus gritou e viu que eles estavam morrendo de medo. Jesus disse, não é o diabo, acalme-se, sou eu. E Pedro, o ousado, Pedro disse assim, é tu mesmo? Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse, esse menino é ousado mesmo. Estava todo mundo no barco, quem teve a experiência? O que teve ousadia. Na obra de Deus, você sabe quem é que Deus derrama unção, graça, quem é que tem experiência com Deus? É aquele que é ousado. Enquanto você ficar tímido, esse negócio de projeto, eu sou tímido, eu não sei nem ler direito, você não vai ter experiência com Deus. Olha aqui para mim, um dia o apóstolo Daniel disse para mim, santos, se você ousar, Deus te usará. Se você ousar, Deus vai te... Eu quero parabenizar aqui a equipe hoje de manhã, talvez seja fruto da nossa reunião que nós tivemos aqui essa semana. Mas a reunião que eles fizeram hoje com os obreiros, departamento e tudo isso, não foi eu que mandei. Eu quero parabenizar. Talvez em um ano, nesse último ano aí, nesses últimos anos, talvez eu nunca me senti tão assessorado como eu me senti hoje. Eu estava ali atrás feliz. Por quê? Porque não precisa, faz isso, faz... Poxa, rapaz, é tão bacana quando você é pastor de uma igreja, você tem uma equipe que toma decisões que está precisando. Então, pastor Alisson, quero parabenizar os missionários. Eles reuniram, sentaram e falei, eu vi só no grupo dos obreiros, eu falei, ixi, eu vou lá, porque vai ter briga hoje de manhã, e vim foi cedo. Teve uns 2 aí que ficaram com medo, falou, vou lá nada. Mas eu quero parabenizar, estava precisando esses departamentos serem organizados. Amém ou não amém? Amém. Pois é. Então nós precisamos ser ousados. Pedro foi? Se és tu, manda-me. Jesus falou, desce e vem. Aí no meio da tempestade, Pedro desce do barco. E Pedro pisa na água e parece que o trem congelou, porque a água não desceu. Aí Pedro vai andando sobre as águas, Pedro fica maravilhado. E Pedro vai ao encontro de Cristo. Teve uma experiência sobrenatural. Quantos outros estavam no barco? Mas só Pedro. Porque Pedro teve coragem, teve ousadia. Pedro experimentou o sobrenatural de Deus na sua vida. Diga para o seu irmão, diga, seja ousado.
Esse projeto 70 aqui, ó, missionário Luciano, aqueles que forem ousados, Deus vai usar. Aqueles que forem ousados, eu vi o senhor falando aqui na quarta-feira, ó, tem gente aqui que logo vai ser, vai ter sua arca, vai ser líder de núcleo, logo vai ser pastor auxiliar, vai ser bispo, e Deus vai levantar aqui no nosso meio pastores, líderes, liderança, gente que vai ousar e Deus vai usar. Diga para o seu irmão, se você ousar, Deus te usará. Então Pedro tinha essas loucuras, rapaz. Jesus disse assim: quem diz os homens ser o filho do homem? Como é que está meu ibope aí na cidade? Uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e um profeta qualquer. É isso que eles pensam ao meu respeito? E vocês? Presta atenção, aguenta aí um pouquinho, vamos evitar a movimentação, por favor. E vocês, o que vocês pensam que eu sou? O que vocês acham? Os discípulos, eles pensam que o senhor é um qualquer, mas nós, aí um olhou para a cara do outro, aí Pedro falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Você vê que o Pedro sempre saía. Aí Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Bajonas. E aí Jesus fez uma declaração profética sobre ele, porque Pedro era ousado. Chega de timidez, os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Chega de eu tenho vergonha de falar do amor de Deus, isso é encosto. Tem um demônio que ele faz a pessoa ter vergonha, ser tímido. Tem que ungir, passar o óleo ungido, óleo de peroba, na cara e falar: não, vamos lá. E nós vamos ganhar essas almas. Nós vamos colocar Goiânia com esse projeto 70 de pernas para o ar. Essa cidade vai ser impactada. Quem está aí? Quem está nesse projeto? Quem está? E outros, vamos adiantar. Eles, e arrastando-se eles, os barcos, sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu quero falar aqui agora sobre esse tema. Eles guardaram ou abandonaram? E aí, por isso que eu falei tudo isso para poder chegar nessa pergunta. Porque eu acordei hoje com essa incógnita, essa questão. Deixei tudo e vou fazer a obra. Deixou em que sentido? Será que eles guardaram ou abandonaram? Aqui a minha tradução até que já dá até a entender que eles, deixando tudo, seguiram. Deixaram em que sentido? Quando o sucessor de Elias foi quem? Quando Elias passou a capa em Eliseu e chamou para o ministério, para a escola de profetas, o que Eliseu fez? Ele trabalhava na terra, tinha juntas de bois, seu pai era rico, tinha dinheiro, tinha condição, mas quando a capa do profeta passou sobre ele, a Bíblia diz, sabe o que é que ele fez? Ele matou os bois e quebrou os carros. Ele desmanchou os carros e fez churrasco. Ele matou os bois e pegou os aparelhos que ele trabalhava na empresa e fez um churrasco. Sabe o que é que ele estava dizendo para a família? Vou fazer a obra de Deus e para essa profissão eu não volto mais. Não volto? Então, não tem volta. Quando eu me lancei para a obra, eu matei os bois e quebrei os carros. Porque tem gente, olha aqui para mim, deixa Deus falar com você. Tem gente que está no nosso meio, Deus o chamou, ele tem um chamado, mas os bois estão guardados, o carrinho está lá, estou aqui, mas qualquer coisa que não der certo eu volto, está olhando para trás, e aquele que põe a mão no arado e olha para trás não serve. Está de olho, se a coisa apertar, se o bispo cobrar muito, se tiver muita exigência aqui, eu quero ficar numa coisa mais social, eu quero ficar mais light na igreja, sem cobrança, sem pressão. Eu quero ficar à vontade, no mover. É tudo que o diabo quer. Na obra de Deus, querido, existem os comprometidos e os envolvidos. Diga comigo, na obra existem os comprometidos e os envolvidos.
Tem gente comprometida com esse ministério. Tem gente que está, mas está só envolvida. Quando você toma o café da manhã, no seu café da manhã tem ovos, a galinha estava envolvida no seu café da manhã. Não é assim? Quando você toma seu café da manhã tem leite, a vaca estava... Mas se você come o presunto, o porco não estava envolvido. O porco estava comprometido, ele deu a vida para virar presunto. Ele não deu o leite, não foi o ovos. Ele teve que morrer para fazer a carne do presunto. Nós temos obreiros envolvidos e nós temos obreiros comprometidos. Nós temos gente aqui que deu a vida literalmente. Mas nós temos gente aqui que está dando leite, o ovos, qualquer coisinha, eu saio daqui e vou botar lá em outro galinheiro. Não, eu estou ajudando, eu estou ajudando. Eu estou ajudando. Mas qualquer coisinha, se apertar, ele bate. Pedro, ele deixou tudo. Olha aqui para mim. Ele deixou tudo. Guardou. Elias, o Eliseu, o que é que ele fez? Ele sapecou tudo. Ele falou, eu não volto mais. Ele não estava querendo se envolver. Ele se comprometeu com aquilo ali. Não tinha volta. A obra de Deus, meu querido, não pode ter volta. Não pode colocar a mão no arado e ficar pensando na sua antiga profissão, naquilo que você fazia antes. Na obra de Deus é colocar a mão e falar, é para frente, é daqui para o céu, o diabo não vai me parar. Tem lutas, tem dificuldades, tem, e terão outras, mas eu não vou voltar. Diga para o seu irmão, diga, você não pode voltar, você tem que continuar. Quando Deus chamou Moisés, digo amém. 40 anos depois que Moisés passou aquela segunda etapa dos seus 40 anos no deserto, e aí ele está lá no deserto do Sinai, e ele vê uma sarça pegando fogo, aí vem uma voz e diz, Moisés, Moisés. Primeira coisa que Deus disse foi o quê? Deus disse, tira essa coroa da sua cabeça. Deus disse, tira o colar da deusa Ísis do peito. Deus disse, tira esse saiote egípcio. Joga as chaves egípcias que você tem, aqueles mini cajados, que é chamado de portais da eternidade. Joga esses cajados egípcios fora. Não, Deus não mencionou. Porque Moisés estava na linha de sucessão do trono real do Egito. Então ele tinha uma barba faraônica. Moisés tinha um cabelo raspado. Moisés tinha sobrancelhas pintadas, os olhos puxados, como os egípcios faziam. Moisés tinha um saiote que os egípcios usavam. Moisés tinha o colar de uma deusa. Moisés tinha todo o aparato. Ele era hebreu, mas foi criado como um egípcio. Quando Deus o chamou, Moisés agora já é um senhor de 80 anos. A barba dele já não é mais com as peças faraônicas. A barba dele é uma barba de um rabino, de um pastor que cuida de ovelha há 40 anos no deserto. E a barba dele vem até na ponta do cinto. Um senhor já de idade. Ele tem um cajado na mão. Ele não tem mais as suas sobrancelhas raspadas, a sua cabeça não é mais raspada. Ele não tem mais o saiote. Ele tem a roupa de um pastor. E ele está lá no meio do deserto do Sinai, diante de uma sarça ardente. E a primeira voz que ele ouve lá da sarça é Moisés. Moisés, ele diz, eis-me aqui, Senhor. E o que é que Deus diz? Tire as sandálias dos teus pés. Sabe por que as sandálias? Porque era a única coisa que ainda insistia em permanecer. 40 anos mais tarde, era aquela peça egípcia. A sandália era feita de couro de crocodilo do Nilo, do rio Nilo. Só quem usava aquela sandália era um príncipe egípcio. Era um privilégio de poucos. Então Moisés já não tinha mais a mordomia do Egito, mas vez por outra ele olhava para sandália, e no meio daquela sandália tinha um brasão do Deus máximo do Egito, o Deus Ra, o Deus Sol. Naquela sandália estava encravado um Deus, e ele olhava para aquela sandália, era a sandália de príncipe, era a única coisa. Aí Deus disse, eu vou te usar de uma forma tremenda, mas ei, tem uma coisa que está te impedindo eu te usar, é a sandália, está te lembrando a um passado. Você não pode mais querer voltar ao que você era, Moisés. Eu vou fazer de você um ganhador de almas. Lá naquele Egito, você vai libertar o meu povo. Tire! E ele teve que dar fim à sandália para poder dar início ao seu ministério.
não poderia estar servindo a Deus e pensando em voltar para o Egito, para a mordomia do Egito. Não, você vai voltar para o Egito para libertar o meu povo. Deus te trouxe aqui para você voltar lá para o mundo e resgatar uma multidão que está lá fora, nas garras do faraó. Quantas pessoas aplaudam Jesus? Vê aí, Thaís, João capítulo 21. Versículo 1. Acompanha. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Espera aqui, ele disse o quê? Nós também. Não, peraí. Ele disse o quê? Vê aí as crianças, segura aí, por favor, porque está atrapalhando. Ele disse o quê? Vou pescar. Mas quando Jesus não chamou ele, o que é que ele fazia? Antes de servir a Jesus, antes de ser apóstolo, pescador, tinha uma empresa de pesca. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Pedro negou a Cristo. Cristo foi crucificado. E ele, seguindo Jesus de longe, ele vê o seu mestre sendo humilhado, chicoteado. E chega alguém e diz: você é um deles. Não sou não. E de repente, por 3 vezes Pedro nega Jesus. E ele sai dali revoltado, frustrado, indignado. Jesus é levado na Via Crucis, a Via Dolorosa, e sobe o Monte Calvário, e lá Jesus é crucificado. Até antes da morte, Pedro ainda tinha esperança de ver Jesus matar todo mundo, estender a mão e matar aqueles soldados, igual filme de ficção, de Hollywood. Mas Pedro vê Jesus sendo entregue como ovelha muda, e ali Pedro vê Jesus morrendo. O que é que Pedro viu? Seu ministério morrer, o seu sonho na cruz. Pedro estava muito desanimado. Diga para o seu irmão: muito desanimado. De novo. De repente você veio aqui hoje muito desanimado, porque você viu o seu sonho de um dia ser um obreiro, ser um pastor, de ser um ganhador de almas, ser crucificado. Você diz: eu não tenho chamado. Quem sou eu para pregar? Eu não sei nem pregar, sou pesado de língua, não sei falar bonito, que não precisa nada disso, não depende disso. E você viu o seu sonho ser crucificado. Agora eu disse, Pedro, ele guarda o seu material, ele ainda tinha a sua empresa. Então quando Jesus morreu, sabe o que é que ele disse? Poxa, rapaz, eu estou aqui no ministério quantos anos? 3 anos. Pedro era líder. Ele serviu Jesus 3 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. E 3 anos ele passou com Jesus. Ele viu milagres, ele viu maravilhas, ele viu fogo cair do céu, viu endemoniados ser liberto, viu mortos ressuscitarem, viu tempestade, Jesus dá ordem a tempestade parar. Pedro viu milagres extraordinários, gente. Viu milagres extraordinários. E agora esse homem que vê milagres extraordinários, ele está dizendo: Deus me usou, um dia eu libertei alguém, eu ministrei. Quantas pessoas Deus te usou para você ganhar, e você esqueceu tudo isso, e agora você se encontra desanimado. Como Deus te usou, como Deus tem te usado, e você tem vontade de parar. Eu tenho vontade de sair, eu tenho vontade de entregar minha farda de obreiro, eu tenho vontade de parar com tudo. Eu não quero mais cantar, não quero mais orar, não quero evangelizar, eu não quero entrar no discipulado Projeto 70, eu estou numa guerra, eu não estou querendo ser um dos 70. Quantos me entendem? Levanta a mão, diga eu.
Então Pedro, quando vê toda a frustração, sabe o que é que ele diz? A primeira coisa que ele fala, bem alto, o que é que ele diz? Bem alto, o que é que ele diz? Pedro disse assim, ó, ei, acabou. Vou mais para a missão não vou ser mais obreiro. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de ir lá na igreja apostólica, Missão Mundial Servos. E o diabo vai trabalhar pesado para que você volte. Sempre aquilo que você fazia antes de você servir a Jesus. O camarada que era maconheiro, ele vem para a igreja, quando ele desvia, ele volta para onde? Para a maconha. A prostituta vem para Jesus, volta para a prostituição. O borracheiro vem para Jesus, é obreiro, e agora ele quer ser um pastor, mas se ele se frustrar na obra, ele volta para a borracharia. O pescador volta para... A pessoa volta a fazer aquilo que ela fazia antes. A primeira ideia do diabo é falar bem assim, ei, as redes, você não pode jogar fora, guarda as suas redes. Hoje Deus te trouxe nessa reunião, que é para você rasgar as redes, é para você matar os bois, quebrar os carros de bois. Você vai sair daqui hoje e vai dizer, eu não volto mais, eu vou servir a Jesus. É daqui para frente. Quem não volta mais? Quem não volta mais? Dá um aplauso a Jesus. É daqui para frente. Aí Pedro disse, eu vou. Pedro disse, eu vou. Disseram-lhe também os outros. Vamos, gente. Disseram-lhe também os outros. Também nós vamos pescar com você. Ó, Pedro era líder. E todo líder dentro da igreja, quando ele toma uma decisão, uma direção, ele acaba influenciando. Que tipo de exemplo você tem dado dentro da igreja? Cuidado com o que você fala, hein? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você faz. Porque você está formando discípulos. Se você é do tipo que gosta de fofocar, tem alguém que está te observando. E o novo convertido, ele quer aprender. E se você é um fofoqueiro, o que é que você vai fazer? Levantar outros que vai matar a gente e almas vão para o inferno por causa de você, que foi um líder negativo. Mas se você é de oração, os outros vão ser gerados na oração. Se você ama as almas, os outros serão gerados, porque você é exemplo. Pedro não chamou ninguém. Pedro disse, eu vou pescar. Só que a influência de uma liderança é tão grande, que quando o líder toma a decisão errada, os outros acabam indo atrás. Olha o perigo. Eu que sou um pastor, se a gente cair no pecado, se a gente sair da obra, desistir, olha o perigo. Quantos outros que a gente conhece nesse Brasil. Eu já fui pastor em Feira de Santana, pastor em Minas, várias cidades da Bahia. Estou pastoreando em Goiânia agora. Se a gente toma uma decisão, ei, eu tenho ovelhas lá, discípulos meus que hoje são pastores, que foram ovelhas que a gente ganhou. Se esse camarada sabe que eu estou desistindo da obra, e ele está passando por luta, quem entende, faz assim com a mão. Eu vou pescar. E eles disseram, nós também iremos contigo. Continue, Thaís, por favor. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4 do capítulo 21. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Você viu que é o mesmo encontro do primeiro? Você viu como é que é engraçado isso aqui? Porque Jesus, quando conheceu Pedro, ele também não tinha pego? Passaram a noite toda. E agora o Pedro, frustrado, volta para o trabalho. Todo camarada que volta, que sai da obra, que vai para o trabalho, você vai ver que ele não vai prosperar. Por que não vai prosperar? Porque Deus não quer ele ali. Não vai dar certo. Ah, não, vou tocar minha empresa. Vai dar errado. Deus vai fechar a porta, porque o negócio dele com você é com almas. Deus quer te usar na obra. Aleluia. E ele volta para a pescaria do mesmo jeito. Ei, vocês pescaram alguma coisa? E eles ainda sem conhecer, porque Jesus tinha morrido, eles não tinham na cabeça que Jesus já tinha ressuscitado. E eles disseram, não pegaram nada, né? Vai lá. Versículo 6. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus.
Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade Aleluia. de peixes que havia nela. Glória a Deus. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Jesus? Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Aleluia. Então Jesus disse: tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Aleluia. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Aleluia. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos discípulos. Vamos continuar aí. Eu ia explicar aqui, mas por causa do tempo. Quando eles... Verso 15, ó. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Aleluia. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você Tá bom, meu. O reencontro, diga comigo, o reencontro. O Pedro frustrado, desanimado, jogando a rede, não pegava nada, e Jesus, ele aparece aos outros discípulos e diz: eu preciso ir a Pedro. Por que a Bíblia dá conotação, eu preciso ir a Pedro? Porque ele sabia que Pedro estava frustrado, Pedro estava magoado, estava ferido. Tem muita gente na obra ferida, magoada, desanimada. E Jesus tem sempre o reencontro. Aleluias. Jesus foi lá. Eles não o conheceram. E aí acontece um milagre. Eles pegaram muito peixe novamente, debaixo da unção. Os peixes estavam embaixo do barco, mas ele jogava a rede e puxava e não vinha nada. Estava tudo ali. Mas debaixo da unção, quando jogou a rede, o negócio fluiu. E o Projeto 70 vai crescer, porque nós estamos debaixo da unção. As almas estão aí, a gente joga a rede, às vezes não pega. Mas debaixo dessa unção, quando a gente jogar, Jesus vai encher as nossas igrejas. Os nossos templos serão cheios, porque estamos debaixo de uma unção para ganhar almas. E Jesus foi até Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Foguinho, peixinho assado, eles vêm do barco, não pegamos nada, e Jesus já tinha preparado lá um foguinho. Quem acendeu o fogo? Quem colocou aquele peixe? E Pedro estava lá com frio do alto mar, e Jesus está aquecendo Pedro, alimentando Pedro, e aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, conheces tudo e sabes que eu te amo. Aí Jesus olha para ele terceira vez assim, o missionário Luciano: Pedro, tu me amas? Amas a mim mais do que a estes? Aí Pedro ficou triste. Por quê? Porque Jesus perguntou para ele quantas vezes? 3. Senhor, tu sabes tudo e sabe que eu te amo.
Por que Jesus perguntou 3? Porque ele negou 3. Ele não estava só frustrado com Jesus. Tem gente dentro da igreja frustrada com Deus. Eu pedi, Deus não me deu. Eu queria aquilo, Deus não me deu. Sabia? Fica frustrada com Deus. Mas ele não estava frustrado só com Jesus, ele estava frustrado com ele mesmo. Porque ele pecou, ele negou. Tem gente frustrada consigo mesmo na obra. Está frustrada, desanimada. Quem sou eu? Eu não sou capaz, não tenho condição. Então Pedro havia uma ferida. Eu que era o líder, eu que estava na linha de sucessão para tomar conta da igreja. Quando Jesus fosse para o céu, eu poderia estar administrando tudo isso. Agora quem sou eu? Aquele que deveria ser o exemplo errou, ferido, machucado. Aí Jesus disse: Pedro, tu me amas? 1, 2. Quando ele falou 3ª vez, Pedro caiu em si. Tu sabes tudo e sabe que eu te amo. Ele negou 3 vezes, tinha a ferida ali dentro. E Jesus fez ele confessar o seu pecado 3 vezes. Lembra que eu preguei aqui sexta-feira? Confessar para Deus, salvação. Confessar para o líder, cura. Errou quantas vezes? Eu faço a pessoa confessar quantas vezes ela errou. Para que aconteça, cura na alma. A ferida seja cicatrizada e que você não volte. Quem confessa só para Deus, volta. Deus perdoa, mas ele volta. Quem confessa para Deus e para o líder, ele é sarado, ele não volta mais a pecar. Procure seu pastor e confesse quantas vezes forem necessárias, mas nunca largue o seu pastor. O pastor Luciano, ele é o pastor desse projeto. É pastor, não tem jeito não, vai ter que ser pastor mesmo. É o pastor desse projeto. Chega para ele, você que faz parte dos 70, confessa, para que você seja sarado. E aquele que é sarado, a ovelha sadia da cria, está aqui, ovelha sadia da cria. A ovelha doente, ela não consegue procriar, fica dentro da igreja, não ganha almas. Mas olha aqui para mim, a última palavra é que eu encerro, eu prometo. Tu me amas? 1. Tu me amas? Tu me amas? 3. Aí Pedro ficou triste. Aí Jesus falou: então se tu me amas mesmo, o que é que você vai fazer? Cuide das minhas ovelhas. Jesus não disse assim: Pedro, tu me amas? Então canta. Canta para mim, entra no ministério de música, porque é muito fácil, não dói muito. Tu me amas? Seja um pregador do meu evangelho, prega, sobe lá e prega, é fácil pregar. Tu me amas? Entra no ministério de dança, Pedro, eu quero ver você nas coreografias dançando. É bacana dançar, é bacana cantar, é bacana pregar. Mas você sabe o que é difícil de fazer na igreja? Cuidar das ovelhas. Porque quem é que quer? Aqui eu estou falando de gente 70, você ser uma ovelha matriz e cuidar de alguém, dá trabalho. Minha ovelha está escapando, ela fugiu, parece que ela não quer conversar. A gente não quer trabalho, nós queremos facilidade. E o corpo sofre, e o diabo está fazendo a festa, as almas estão indo para o inferno. Mas olha aqui para mim, Deus está despertando essa igreja, Deus está despertando esse ministério. A maior prova que você ama a Deus não é porque você canta, prega ou louva, ou eu estou pregando, não! A maior prova do sinal que você ama Cristo é quando você vai atrás da ovelha ferida e prega para ela, discipula ela, trata ela e faz dessa ovelhinha ferida uma ovelha matriz. Olha o que eu te passei, são 12 estudos, né? 12 estudos de consolidação, 12 estudos que vão ensinar o novo convertido, o bebê na fé, aquele que não consegue se alimentar sozinho, você vai alimentar ele até ele ser uma criança madura que consegue se alimentar sozinha. E possa alimentar outras pessoas. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Eu sei que Deus falou com gente que está aqui ferida, mas Deus te trouxe para tratar. Eu não sei se você está percebendo, está tendo um mover na nossa igreja extraordinário. Você viu os domingos de manhã como é que está gostoso? Você se recebendo o Espírito Santo. Está tendo um mover nas ministrações. Está tendo um mover sobrenatural. O nosso apóstolo vai estar aqui. Olha o nosso apóstolo como é que está vindo todo mês para cá. Deus está querendo fazer algo, mas é grande nesse ministério. O que Deus vai fazer em 6 meses, as pessoas vão ficar espantadas. Aqui nós vamos ter culto atrás do outro, é uma reunião atrás da outra. Tu me amas, mas você está triste, está querendo voltar.
Voltar à pescaria, irmão. Guardou a rede ou rasgou ela? Guardou os barquinhos? Hoje é dia de colocar fogo nos barcos. Vamos matar os bois, vamos fazer um churrasco. E você vai sair daqui hoje decidido: eu não volto mais. Tem muita gente voltando, tem muita gente ferida, tem muita gente triste. Voltou! Mas eu permaneço, eu vou permanecer. E se você por uma razão ou por outra veio aqui hoje desanimado, você está dizendo: eu vou voltar, Jesus vai atrás de você como ele foi atrás de Pedro. Ei, meu querido, Jesus vai atrás de você. Jesus vai curar você, vai sarar você e vai fazer de você o que ele fez com Pedro. Ele fez de Pedro um líder. Pedro foi o líder. Ele era um líder que estava ferido. Espírito Santo, vem agora com teu bálsamo sarando. Vem agora com teu bálsamo sarando. Quarta-feira eu quero ver todo mundo aqui. Quarta-feira todo mundo. É de cada perdido um salvo, de cada salvo ministro da salvação. Deus vai fazer de cada pessoa perdida um salvo neste ministério. Deus vai alcançar uma multidão extraordinária através de 70. Oh Deus, levanta 70. No meio de 700, se Deus levantar os 70, esses 700 vão chegar a 70 mil. Porque essa cidade vai ficar pequena. O estado de Goiás vai ficar pequeno para um grande mover. As multidões estão vindo aí. As redes estão sendo lançadas. Não está só puxando. Nós estamos consertando as redes. Consertando as redes que estavam rasgadas. Peixes estavam escapando, não vão mais escapar. A multidão Deus está dando nesse lugar. Se coloca à disposição de Deus. Fique em pé, deixa eu orar por você. Fique em pé, se renda a Ele. Se renda ao mover de Deus. Diga: eu estou aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para fazer o teu propósito, Senhor. Fala para Ele agora. Adora Ele agora. Há um mover de Deus nesse lugar. Há uma unção de Deus nesse lugar. É momento de cura. É momento de pedir perdão. Rasga o seu coração. Se você está ferido com Jesus, diga: me perdoa. Se você está ferido com alguém aqui hoje, procura. Sai do seu lugar, vai ao encontro de alguém. Se conserte. Se você está ferido com a liderança, nos procure. Se é com seu irmão, procure. Se é com o obreiro, meu irmão, procure. É a tua salvação que está em jogo. Aleluia. Há um mover de Deus aqui, há um mover. Há uma unção. Fala isso para Deus. A vida é mesmo assim. Eu tenho um chamado, levanta as mãos. Eu tenho um chamado. O evangelho a proclamar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Santo de Deus. Pai querido, eu sei que o Senhor não abre mão dessa pessoa. O Senhor não abre mão. Diga aí para alguém que está do seu lado. Diga: Deus não abre mão de você. Se encoste em alguém aí. Encoste em alguém aí. Diga: Deus não abre mão de você. Diga: Deus não vai desistir de você. Jesus não abriu mão de Pedro. Jesus foi atrás. Então se aproxima de alguém aí. Diga para ele. 2, 3 pessoas. Diga: Deus não abre mão de você. Chega nessa pessoa. Chega nela agora. Ora por ela. Abençoa a vida dela. Diga: Deus não abre mão de você. Ele não abre mão. Oh Deus. Oh Deus. Sopra sobre mim. Os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou que ele mudou. Meu vento sopra sobre mim. Peraí, pastor Mike. Peraí. Tem um mover de Deus nesse lugar. Existe uma unção de Deus aqui hoje. A missionária Lília vai falar. Depois você canta. Aleluia. Amados, para quem não sabe,
eu vim de Riachão das Neves, da cidade da Bispa, como missionária dessa obra. Deixei meus pais, deixei tudo que eu tinha lá e vim para cá para fazer a obra. Aí passou um tempo, passei por umas aflições muito grandes, umas frustrações muito grandes comigo mesmo, com meus pensamentos, com o meu jeito de pensar, de agir, de ver as coisas. Então eu decidi largar a obra e voltei a trabalhar. Voltei a trabalhar não, porque eu nunca tinha trabalhado. Aí eu fui trabalhar para ter essa experiência. Mas, gente, deixa eu ser sincera com vocês. A obra do Senhor é bem melhor. Eu nunca passei necessidade, nunca passei tanta necessidade quando eu estava na obra, como eu estava passando trabalhando. Eu passei mais necessidade. Semana passada, sexta-feira, religaram minha luz, porque eu estava 2 semanas sem energia. Porque eu trabalho, não poderia ser assim. Mas se eu estivesse na obra, eu não estava passando por essa humilhação, devendo, sempre multiplicando as coisas. E hoje, eu esqueço tudo que ficou lá para trás. Esqueço tudo, deixo tudo. Eu decido hoje largar o meu trabalho, aquele que estava me sustentando, aquilo que eu estava vendo. Mas você, meu Deus, é maior e vai suprir todas as minhas necessidades. Quando eu estava no início da obra, Ele vai fazer hoje do mesmo jeito, amém? Então eu decido hoje, não volto mais a trabalhar para o homem, e sim volto a trabalhar para Jesus. Aplausos a Jesus. Olha o que ela está falando. O que ela está falando se não é a palavra. Ela veio para o campo missionário. As lutas, as dificuldades, ela ficou frustrada. Eu vou trabalhar para ter a minha vida, a minha independência. Tem muitos missionários caídos hoje. Porque eu digo o seguinte: se eu estou na obra, é na obra. Eu não consigo ser um pastor, eu não consigo. Eu sei que eu vou desviar. Eu vou morrer, o meu chamado é isso. Eu tenho que estar envolvido aqui, daqui Deus vai me sustentar, não sei como. Eu contei para vocês aqui testemunho. Ela veio, as lutas, as dificuldades, e ela acabou indo trabalhar. Mas a palavra que ela falou aqui, ó, trabalhando, os apertos, as lutas que ela passou trabalhando, Foi bem maiores do que quando eu estava na obra. Então nós tivemos aí outros missionários que vieram para o campo, que voltaram a trabalhar. Fizeram como Pedro, mas hoje ela tomou a decisão. Então Jesus foi ao encontro da missionária Lídia, igual foi ao encontro de Pedro. Vai sair do emprego que dia? Amém, já vou pedir contas. Já vai pedir contas amanhã? Canta aí, eu tenho um chamado, vai lá. Vai lá. Tenho um chamado. Canta aí, você sabe cantar? Canta aí, Lídia, vai lá. Tenho um chamado. Com palmas. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Aleluia, amém. Olha, tem alguém que está aqui, você está ferido, e nós vamos encerrar. Eu quero orar por você. Você quer pedir perdão a alguém? Tem alguém que está no nosso meio e você está frustrado, ou você quer se lançar na obra também? Eu quero fazer a obra. Não tem como botar você agora. Por enquanto a Lília, a gente já sabe o que a gente pode fazer. Mas depois você vem aqui, amanhã eu já estou pedindo as contas. Aí eu já vou ficar com medo, né? Estou com medo do Mike Júnior falar assim: já fechei a JWN Forros, agora bispo se vira comigo. Mas olha só, é Deus que move, é Deus que está nesse negócio. Amém? Bispo, eu quero me consertar, quero me retratar. Tem alguém que está precisando liberar perdão para alguém, quer se consertar aqui hoje, nessa manhã de cura? Tem alguém que está aqui que você está ferido? Tem? Chega aqui à frente. Tem mais alguém? Nós vamos orar por você. Você está ferido com alguém, quer pedir perdão, talvez na sua casa. Está magoado com sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo. Está ferido.
quer liberar o perdão. Bispo, tem alguma coisa que está me impedindo eu fazer a obra, eu quero largar. É um pecado, é um trabalho, é alguma... Eu quero. Se você quiser, vem, o mover está aqui. Mais alguém? Mais alguém? Estenda as mãos para cá, vamos orar por elas, por eles. Pai querido, ovelha sadia da cria. Por que a Lília saiu da obra e foi trabalhar? Foi o que ela disse, estava ferida. Mas quando está sarada, meu Pai, a gente consegue. Sara, Deus. Sara, Deus. Sara nossos obreiros, Senhor. Salva os nossos pastores, os nossos missionários. Salva a Missão Mundial Servos, meu Deus. Sara esse ministério. Sara cada coração ferido. Sara, meu Deus. Vem agora, Espírito Santo. Nós ministramos a cura, porque pessoas feridas ferem, pessoas saradas sara. E que eles entram nesse projeto 70 para sarar outras pessoas. Eles estão aqui chorando, ó Deus, na tua presença, diante do teu altar. Receba, enxuga as lágrimas de cada um e dê a vitória a cada um. O que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vira para o seu irmão e diga muito forte: